Descubra a emocionante verdade. O amor esquecido se casará em 30 dias. O coração ainda se lembra. Maria, uma jovem designer de joias de 28 anos, vivia no coração vibrante do Rio de Janeiro, onde um pequeno ateliê herdado de sua avó servia como santuário e lar. O espaço era um refúgio de cores e aromas, repleto de flores frescas que ela cultivava com carinho. Cada peça de joia que criava era uma homenagem a histórias de sua família, um reflexo de amor e tradição. Mas, por trás de cada sorriso que ela desenhava em suas peças, havia um peso, as dificuldades sociais e financeiras que faziam parte da vida no morro. Maria lutava todos os dias, e seu coração ainda carregava as marcas de um amor perdido. Lucas, agora um jornalista de sucesso, aparecia nas páginas de revistas, cercado pela fama e glamour. Mas, a notícia que Maria recebeu como um soco no estômago a desestabilizou. Ele iria se casar em 30 dias. A lembrança de risadas compartilhadas, promessas ao pôr do sol e um futuro sonhado despencou sobre ela como uma avalanche de memórias. O contraste entre suas vidas agora era brutal. Lucas, que um dia valorizou os mesmos sentimentos que ela, parecia distante e desinteressado. Maria não queria ficar presa ao passado, mas era impossível ignorar a intensidade do que sempre sentiu. Então, na quietude do ateliê, as palavras de sua avó ecoaram em sua mente. O amor verdadeiro nunca se perde. Essas palavras a acenderam como uma chama. Em meio à dor, surgiu um dilema: deixar o passado para trás ou lutar por um amor que não era perfeito, mas era real? Enquanto os dias se passavam, Maria mergulhou em sua arte. Cada joia que criava era um grito silencioso por Lucas, uma prece esculpida em ouro e pedras preciosas. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A pressão do casamento de Lucas a forçou a reavaliar seus próprios caminhos. O dia do matrimônio se aproximava, e ela se viu questionando tudo. Os sons da cidade, o barulho da Praça 15 e as vozes dos vendedores de flores ecoavam em sua mente enquanto ela caminhava pelas ruas, imaginando Lucas em um terno elegante, fazendo votos que deveriam ter sido para ela. O desespero a tomava, mas uma pequena centelha de esperança se acendia. Assim, no dia que antecedia a cerimônia, vestiu-se de maneira simples, mas com uma elegância marcante. Inspirada em sua avó. Maria decidiu que precisava vê-lo uma última vez. No café onde costumavam compartilhar momentos, o coração disparou ao vê-lo pela primeira vez em anos. Ele parecia mais maduro, mas os olhos, aqueles olhos. A essência do menino que ela amou estava ali, escondida à vista de todos. Com um suspiro profundo, Maria caminhou em sua direção, preparada para confrontar o passado e talvez, só talvez, abrir um novo capítulo. O que ela diria? O que o futuro guardava para eles? A história estava apenas começando, repleta de possibilidades. Maria chegou perto de Lucas, seu coração batendo descompassado, como se quisesse escapar. As mesas do café estavam repletas de pessoas, mas tudo parecia se dissipar em um borrão. Aquele momento era só deles. Lucas, por sua vez, levantou o olhar, e a expressão em seu rosto se transformou delicadamente. Era como se ele sentisse a presença dela antes mesmo de vê-la. Oi, Lucas. A voz de Maria saiu quase como um sussurro. Ela estava tomada por uma mistura de nervosismo e esperança. Não sabia como ele reagiria, e seu estômago girava com cada segundo de silêncio. Maria! Quanto tempo! Ele pareceu genuinamente surpreso. Os olhos de Lucas brilharam por um breve instante, e ela lembrou-se de todas as promessas que compartilharam, das confissões sob a luz da lua. Mas logo isso se desfez quando ele se endireitou na cadeira, como se o peso da realidade começasse a recair sobre eles. Eu vi você na revista. Parabéns pelo seu trabalho. A formalidade na voz dele a decepcionou. Seu ateliê. Você sempre foi talentosa, não é mesmo? Obrigada. E você, Lucas, onde está morando agora? A pergunta escapou, mas a resposta já estava na ponta da língua. Ela sabia que ele estava alçado a um mundo onde suas origens pareciam irreais, um universo distante do morro que tanto amava. Estou morando em Ipanema agora, com a minha noiva, ele disse, a palavra saindo com um peso diferente. O eco da palavra noiva reverberou no peito dela como uma onda avassaladora.
Maria enfiou as mãos nos bolsos, buscando um momento de força. Sabe, eu soube do seu casamento. Faltam apenas alguns dias, não é? A dor era palpável, mas ela estava decidida a não se deixar levar. Tinha que lutar por aquele momento. Lucas assentiu, a expressão dele tornando-se mais séria. Sim, vai acontecer no próximo fim de semana. Um silêncio denso pairou entre eles, preenchido por memórias e promessas quebradas. Como você está se sentindo? Sobre tudo isso? Maria não queria parecer invasiva, mas a ideia de não saber como ele se sentia a atormentava. É complicado, ele disse, olhando mais uma vez nos olhos dela. Eu sempre pensei em nós. O que poderíamos ter sido? As palavras escaparam da boca dele, e o vento do passado parecia soprar entre eles. Maria queria gritar que aquele amor ainda tinha espaço, que havia muito não ditos acumulados. Você ainda se lembra? Ainda sente alguma coisa? Ela perguntou, a voz tremendo. O ar estava pesado, como se o mundo ao redor tivesse parado. Lucas hesitou. Maria, a vida é cheia de caminhos. Eu não posso simplesmente voltar. Aquelas palavras cortaram como vidro. Mas, ao mesmo tempo, Maria sentiu uma onda de determinação surgir dentro dela. E se não for preciso voltar, mas apenas seguir em frente juntos? Pode não ser como planejamos, mas a gente ainda pode ter algo real. Ela sentiu um pequeno arrepio, uma mistura de medo e emoção a invadir. Lucas a observou com uma intensidade que fez seu coração acelerar. Mas antes que pudesse responder, o celular dele vibrou sobre a mesa, e a realidade retornou com uma pressão cruel. Desculpe. É minha noiva. Preciso atender. Ele se levantou, o semblante confuso. Maria incontrolavelmente sentiu que a oportunidade podia escapar entre seus dedos. Noiva. A palavra soou novamente, desta vez mais pesada. E como se lembrar de algo que não se tem, um desejo crescente a envolvia. Esperamos até o fim de semana, mas, por favor, pense na gente. Maria se despediu. Cada passo em direção à porta parecia um peso imenso. O que ela não sabia era que Lucas a seguia com os olhos, lutando contra a ideia que pulsava em seu próprio coração. Voltando para casa, as joias que Maria havia criado milagrosamente adquiriam mais cor. Cada pedra parecia renascer com uma nova história. Ela sentia que precisava fazer mais. Algo precisava mudar nesta equação de amor. E enquanto a cidade começava a se iluminar ao anoitecer, Maria decidiu. No dia do casamento de Lucas, ela teria que tomar uma decisão profunda. E quando as cartas se jogassem, ela saberia se o amor verdadeiro ainda tinha um lugar no seu coração. O que ela realmente estava disposta a fazer para não perder essa chance? A resposta poderia mudar tudo, e a contagem regressiva para o futuro havia realmente começado. Maria passou a noite em claro, os pensamentos girando como uma tempestade em sua mente. O toque suave do celular no travesseiro soava quase como um aviso constante de que a vida não parava, mesmo quando seu coração estava preso em um ciclo de memórias. As horas avançavam, e Maria se via presa entre a emoção e o medo do que viria. Na manhã seguinte, o sol brilhava forte, mas isso não fazia a dor no peito de Maria diminuir. Em vez disso, parecia amplificá-la. O dia do casamento de Lucas se aproximava, e cada momento que passava aumentava a sensação de urgência. O que ela poderia fazer? Qual o preço que estava disposta a pagar pelo amor que sentia? Suas mãos tremiam ao ponderar essas perguntas. Decidida a colocar as ideias no lugar, Maria se dirigiu ao ateliê. Os aromas das flores frescas e o som dos materiais de trabalho eram um alívio temporário. Mas nenhuma cor, nenhuma forma, parecia capaz de acalmar a inquietação que habitava seu coração. As joias que criava naquele dia pareciam desprovidas de vida. Ela se lembrou das tardes passadas com Lucas, quando criavam juntos em meio a risos e promessas. Foi então que uma ideia surgiu. E se fosse possível surpreendê-lo? Não com uma abordagem direta, mas sim com um gesto que resgatasse suas memórias compartilhadas? Um sinal de que seu amor ainda existia, mesmo em meio a tudo? Maria começou a trabalhar em uma nova peça, algo que unisse o passado e o futuro. Com cada movimento, a pressão aumentava. O fecho final da joia precisaria de uma pedra especial, uma que representasse tudo o que viveram. Como se estivesse invocando a energia de todas as memórias, ela buscou entre suas pedras preciosas. Finalmente, encontrou um pequeno cristal azul, semelhante às águas de Ipanema, e a conexão foi instantânea. Ali estava, naquelas pequenas facetas, a essência de um amor que nunca morreria. Durante a confecção, Maria sentia-se equilibrando entre a esperança e o desespero.
O peso do que estava prestes a fazer a consumia, mas seu coração pulsava forte, como um tambor que anuncia um grande acontecimento. Com a peça quase finalizada, uma ideia audaciosa tomou conta dela, enviado diretamente a Lucas, como um convite para relembrar o que um dia viveram. Ao final do dia, Maria observou a joia completar a forma que sempre deveria ter. Agora, com aquele significado e emoção, a peça não era apenas uma criação, era um testemunho do que ainda existia. A dúvida se instalava em sua mente. Será que ele entenderia? Teria coragem de se abrir para aquele amor mais uma vez, mesmo em um momento tão crítico? O sol estava se pondo enquanto Maria pensava na forma como faria aquela entrega. De repente, sentiu um balançar em seu peito. Era a expectativa de uma resposta, um futuro que poderia ser. Como ela chegaria a ele sem ser invasiva? Esse encontro poderia mudar tudo. Antes de se dar conta, o telefone tocou, cortando sua concentração. Seus dedos trêmulos alcançaram o dispositivo. Era uma mensagem de Lucas. Maria, podemos nos encontrar? Precisamos conversar. O coração dela disparou. O que ele queria? A contagem regressiva acelerava, e agora a pergunta pairava no ar. O que aconteceria se Maria seguisse em frente e arriscasse tudo por aquele amor? Chegou o momento da verdade, mas o que isso realmente significava para os dois? O coração de Maria parecia querer saltar do peito quando leu a mensagem de Lucas. As palavras ecoavam em sua mente, misturando sentimentos de ansiedade e esperança. Precisamos conversar. O peso daquela frase carregava tantas possibilidades. Poderia ser um momento de reencontro, de reconciliação, ou talvez o fechamento definitivo de um capítulo que nunca deveria ter terminado. Ela rapidamente arrumou seu ateliê, mas a cada movimento, sua mente vagueava. Estaria Lucas sozinho, pensando nela? Ou ele havia tomado a decisão de seguir em frente? Maria segurou a joia que acabará de criar e, olhando para o cristal azul, pensou em como ele poderia ser o fio que os ligava ao passado. Uma conexão que, ainda que desgastada pelo tempo, poderia reacender a chama que um dia ardeu tão intensamente. Quando se aproximou do horário marcado, uma onda de nervosismo a atingiu. As ruas estavam cheias de luzes e sons, mas tudo parecia distante. Ela caminhava, os passos parecendo mais pesados à medida que se aproximava de Lucas. Só de imaginar o rosto dele, as memórias invadiam suas emoções. Como era possível sentir tanto quando tudo parecia tão complicado? Maria chegou ao café, lugar onde costumavam se encontrar. O aroma do café fresco e o som das xícaras sendo colocadas na mesa traziam uma nostalgia avassaladora. Ele estava ali, de costas para a entrada. O coração dela afundou ao reconhecê-lo. O jeito de se movimentar, a maneira como seu cabelo caía sobre a testa. Ele era tudo que ela queria e ao mesmo tempo um lembrete da dor que sentia. Ele virou-se, e seus olhos se encontraram. A expressão de Lucas era uma mistura de surpresa e alegria, mas havia também um traço de tristeza que não passou despercebido por Maria. Oi, Maria, ele disse, a voz baixa como se quisesse preservar aquele momento entre os dois. Oi, Lucas. O sorriso dela era genuíno, mas havia um infinito de inseguranças por trás dele. Eles se sentaram em uma mesa pequena, e o silêncio que se estabeleceu foi profundo, carregado de significados. O calor do café na mesa parecia ir aumentando a cada segundo, como um símbolo da intensidade da conversa que ainda estavam por ter. Eu precisava te ver, Lucas começou, hesitando. É sobre o casamento. Uma parte de mim ainda ligada a você. As palavras dele dançavam no ar, e Maria sentiu uma mistura de alegria e desespero. Existia esperança, mas também o peso da escolha que ele estava prestes a fazer. Eu também tenho pensado muito na gente e no que vivemos, Maria respondeu, a voz embargada. Cada palavra que saía de seus lábios era como um salto no escuro. Queria te contar que fiz algo, uma peça. Uma joia. Ela hesitou, segurando o movimento de suas mãos, apertando a mesa. Queria que você a visse. Lucas a olhou, a curiosidade em seu olhar era palpável. O que é? Maria respirou fundo, sentindo a adrenalina transbordar. Tinha que se abrir, que expor seu coração. Mas ao mesmo tempo, a dúvida era esmagadora. E se a reação dele fosse a que menos esperava? É algo que representa tudo o que vivemos. E, talvez, o que ainda podemos ser, concluiu, a pressão aumentando em seu peito. Era o momento de arriscar tudo, estava com medo, mas mais do que isso, estava ansiosa pela resposta que viria. No entanto, o que Lucas diria? Ele estaria pronto para escutar tudo o que Maria tinha a dizer depois de tanto tempo? E, mais importante, ele ainda a amava? Silêncio.
O tempinho que se seguiu parecia eterno. Enquanto os olhares deles se cruzavam, Maria sabia que estava prestes a se revelar de uma maneira que poderia mudar tudo. Mas, e se a verdade que ambos temiam estivesse prestes a ser revelada? O silêncio se arrastou, como um fio de tensão presa no ar entre eles. Maria sentiu o queixo pesar, e amarrando seus dedos na mesa lembrava do quanto desejava que aquele momento fosse diferente. As mil perguntas pululavam em sua mente. O que Lucas pensava? O que seu coração realmente queria? Seria ainda capaz de amar? Finalmente, Lucas quebrou o silêncio. Maria, eu não sei como dizer isso. Estou aqui porque não consigo te esquecer. Cada decisão que tomei nos últimos meses foi marcada por você. Suas palavras vinham com um peso. Maria não sabia se era um alívio ou um peso a mais. Havia tantas emoções ardendo entre eles, mas a verdadeira pergunta ainda pairava no ar. O passado poderia ser resgatado? Lucas, eu também não consegui te esquecer. Nosso tempo juntos foi precioso, e eu sinto que ainda há uma conexão entre nós. As palavras saíram num fluxo quase incontrolável. A joia que estava guardada na bolsa parecia vibrar com a intensidade daquela conversa. Cada aspecto dela foi pensando naquelas noites sob as estrelas, cada sorriso que um ofereceu ao outro. Mas tem o casamento. Lucas respirou fundo, os olhos dele escurecendo de preocupação. Eu não quero ferir ninguém, e não quero que você se machuque mais uma vez. A sinceridade na voz dele tocou em Maria. Era verdade, ele sempre fora alguém sensível e justo, mas também era hora de enfrentarem suas realidades. É verdade que existem outros envolvidos, mas isso não muda o que nós sentimos, não é? A hesitação dela foi engolida por um impulso de verdade. Eu fiz uma joia, Lucas. Uma joia que encapsula tudo o que éramos e talvez o que ainda possamos ser. Ela sentiu a urgência de mostrar a Lucas que o amor deles ainda estava ali, latente, e que valia a pena ser redescoberto. Ele arqueou uma sobrancelha, interessado. Como assim? O que ela representa? A expectativa nos olhos de Lucas dava um novo significado àquele momento. Com as mãos trêmulas, Maria retirou a joia da bolsa. Era uma peça única, trabalhada com cristais azuis e prateados entrelaçados, imitando um coração pulsante. Eu a chamei de entre nós. Cada cristal simboliza uma lembrança que temos, cada dor que superamos e a esperança de um novo caminho. Os olhos de Lucas se iluminaram ao ver a peça, e um sorriso tênue brotou em seus lábios. Mas logo, ele voltou a franzir a testa, confuso. É linda, mas Maria, ele hesitou novamente, olhando para a joia e depois para ela. Sinto que essa conversa está se tornando mais complicada do que pensávamos. A frustração ecoou nas palavras dele, como se ele lutasse contra os próprios sentimentos. Eu sei. E eu sei que é um casamento em um mês, mas eu não quero ser uma opção, quero ser a sua escolha. É isso que quero entender. Você ainda me ama, Lucas? A pergunta saiu como se um nó estivesse desatado, e o silêncio após a indagação pesou no ar como uma tempestade. Informação. Lucas fitou Maria por um momento que pareceu interminável. As emoções estavam à flor da pele, e a tensão entre eles era palpável. Havia desejo, confusão e um desejo ardente de respostas. Mas antes que Lucas pudesse elaborar uma resposta, o celular dele vibrou na mesa, quebrando o encanto do momento. Ele pegou o aparelho, e ao ler a mensagem, seu sorriso se desfez. É da minha noiva. Ele não precisou continuar. O desespero refletido no rosto dele destruiu qualquer esperança que Maria tinha começado a acender. O calor da conversa queima um pouco mais, e uma profunda tristeza se abateu sobre ela. Eu não quero atrapalhar sua vida, Lucas. Mas não consigo fingir que nada do que tivemos não importa. A dor de Maria era aguda, um corte que só se aprofundava. Mas e se essa vida que estamos levando agora não nos faz felizes, Maria? Lucas sussurrou, buscando os olhos dela. A porta entre eles estava se fechando, mas ao olhar para cada um, percebeu que poderia ser a última chance deles. Estamos em uma encruzilhada, não estamos? As palavras dele reverberavam, e Maria sentiu um frio na espinha. O que quer que eles escolhessem a partir daquele instante, poderia mudar tudo. Sim, mas precisamos decidir juntos o que fazer agora. O sopro do destino pairava entre eles, e a sala do café parecia girar em torno de suas verdadeiras emoções. Maria sabia que a verdade emergiria, e que qualquer escolha que ambos fizessem o levaria a um caminho que eles não podiam imaginar. E quando Maria estava prestes a se abrir ainda mais, algo inesperado interrompeu. O telefone de Lucas tocou novamente, e, ao olhar a tela, seus olhos se alargaram de choque. O que agora? O que mais poderia complicar essa conversa já tão intensa?
Lucas olhou para a tela do celular, e Maria sentiu seu coração acelerar. O rosto dele estava pálido, como se a mensagem contivesse um golpe. O que foi, Lucas? A ansiedade na voz dela estava implícita, mas a necessidade de saber era mais forte. É minha mãe. As palavras saíram cortadas, e Lucas corou, parecendo desesperado. Ela está no hospital. Preciso ir, agora. O abalo em sua voz soou como um sino, ecoando no fundo do coração de Maria. Era uma emergência, algo que exigia sua atenção. O mundo ao redor deles parecia girar mais rápido. Eu sinto muito, Lucas. As palavras de solidariedade delaiaram entre eles como um véu pesado. O que mais poderia acontecer? Maria ficou em silêncio, observando ao mesmo tempo que desejava abraçá-lo e segurá-lo em um local seguro. Ele se levantou abruptamente, os olhos vazios, e ela percebeu que ele estava num turbilhão. Isso não era o que eu esperava. Eu preciso ir, disse, já se afastando da mesa. Eu posso ir com você. Não quero que você enfrente isso sozinho. Maria se levantou também, tomada por um impulso de acompanhá-lo, de estar ao seu lado mesmo em um momento tão tenso. Lucas hesitou, parando por um breve instante. Maria, não sei se agora é a hora para isso. Ele balançou a cabeça, parecendo perdido. Eu já tenho muita coisa em minha mente. Tenho casamento, e agora isso. Qualquer um que ama cuida. Eu me preocupo com você, ela respondeu, dando um passo à frente. A necessidade de estar com ele naquele momento parecia maior do que os medos que o separavam. Ele não disse nada. A batalha interna dele estava visível, e Maria poderia enxergar as linhas de tensão em seu rosto. Ele queria ficar, mas a responsabilidade estava chamando. Está bem. Eu vou. Apenas, fique bem, Maria. E assim, em um movimento repentino, Lucas virou as costas e saiu apressado. O olhar dele estava cheio de confusão e preocupação. Maria ficou paralisada por um momento, sentindo a fragilidade daquela conexão que ainda estavam tentando decidir. Um mar de incertezas a invadiu. Não sabia se era o desespero pela mãe dele ou pela situação entre eles que afetava mais. Ela observou a porta se fechar, e um vazio se estabeleceu ao seu redor. Tudo que restou foi o clima pesado de uma conversa não finalizada e a joia brilhante sobre a mesa, refletindo a luz do ambiente. A esperança de que eles pudessem reencontrar se esvaiu num instante, e um frio despontou no fundo de sua alma. Maria voltou a olhar a joia, a lembrança do que poderiam ter. É isso que ela era, um símbolo do amor e de tudo o que passou. Precisava encontrar um caminho, não apenas para o amor que tinha por Lucas, mas para si mesma, para saber o que realmente queria. Com um último suspiro profundo, Maria deixou o café, as emoções ainda pulsando dentro dela. As respostas pareciam distantes, mas não podia desistir. Mesmo que as coisas tivessem mudado tão rapidamente, havia uma oportunidade de se reencontrarem. Será que Lucas voltaria? E, se voltasse, como as coisas poderiam ser diferentes? Enquanto caminhava pelas ruas, determinada a buscar um novo rumo para si mesma, um pensamento a paralisou. E se tudo isso fosse um sinal? Depois da emergência familiar, poderia haver revelações, segredos guardados, ou até mesmo um reencontro inesperado que mudaria o rumo de suas vidas. Mas, ao mesmo tempo, uma dúvida inquietava. E se o amor esquecido se quebrasse antes que tivesse a chance de renascer? Saberia realmente qual caminho seguir? A incerteza pairava sobre ela, e Maria sabia que as próximas horas seriam cruciais. O que ocorreria a seguir? O destino se encarregaria de unir ou separar ainda mais seus caminhos. O sol estava se pondo, pincelando o céu de tons avermelhados e laranjas, como se quisesse aquecer o coração de Maria. Ela caminhou sem rumo pelas ruas, perdida em seus pensamentos, pesada pela incerteza. A verdade é que a ideia do casamento de Lucas a atormentava mais do que o sofrimento pela saúde de sua mãe. Como poderia ele estar prestes a dar esse passo, ciente dos sentimentos dela? O que significaria para eles? De repente, seu celular vibrou no bolso. Maria hesitou, mas a curiosidade impediu de ignorar a mensagem. Era de sua amiga Júlia. Oi, Maria. Estou preocupada com você. O que aconteceu? Quer vir aqui em casa? A oferta de conforto era tentadora, mas Maria hesitou. Ela queria alguém para desabafar, mas ao mesmo tempo, sentia que precisava enfrentar seus próprios sentimentos sozinha. O que poderia dizer a Júlia? Que estava apaixonada por um homem prestes a se casar. E se isso apenas engrossasse a dor? A dúvida a consumia. Talvez eu precise de um tempo para pensar, respondeu, sem ter certeza do que realmente queria. Enquanto continuava caminhando, as lembranças dos momentos com Lucas surgiam como flashes.
Riso, olhares cúmplices, os planos que fizeram juntos. Cada memória era uma facada. O que teria acontecido se eles não tivessem se afastado? Se ele não tivesse tomado a decisão de se casar? Um barulho de risadas a fez olhar para o lado. Um grupo de jovens se divertia em uma calçada, e uma das garotas, com um vestido colorido, exibia um colar que brilhou ao sol. Maria sentiu um aperto no peito, assustada com a ideia de que a vida continuava, mesmo quando a sua parecia parada. Nesse momento, uma sensação de urgência tomou conta dela. Maria encontrou um impulso dentro de si. Se Lucas realmente importava, ela precisava lutar por eles. Mas como? O que ela poderia dizer que não fizesse tudo ficar ainda mais complicado? O celular vibrou novamente, e agora a mensagem não era de Júlia, mas de Lucas. Oi, Maria. Preciso falar com você. A situação no hospital está piorando. Pode se encontrar comigo no hospital? O coração de Maria disparou. Ele queria falar com ela. A colisão de emoções era quase intolerável: alívio, medo, esperança. E se aquela conversa fosse a última oportunidade de expor seus sentimentos? E se a chance dela dizer a Lucas que o amava se apresenta-se naquele instante? As dúvidas surgiram novamente. É claro que ele precisava dela, mas o que isso realmente significava para seus planos? Havia um casamento iminente e sua mãe precisando de apoio. Sentimentos confusos a invadiram, e se ela se tornasse um fardo em vez de um conforto? Respirou fundo, decidida. Se fosse lutar, que fosse da maneira certa. Com um nó na garganta, começou a andar em direção ao hospital, cada passo pesando mais do que o anterior. O ar estava carregado de tensão, e ela sabia que, ao chegar lá, o destino deles poderia mudar para sempre. Ao entrar no hospital, o cheiro do álcool e a luz fria dos corredores faziam seu coração palpitante ainda mais acelerado. Lucas estava sentado em uma cadeira, cabisbaixo, a cabeça nas mãos. Ouvindo suas respirações profundas, Maria percebeu o peso que ele carregava e quanto naquele momento dependia dela. Ela se aproximou dele devagar. Quando Lucas a viu, seus olhos estavam marejados, refletindo a vulnerabilidade que ela não costumava ver. Maria parou diante dele, a incerteza dentro dela sendo substituída pela determinação. Lucas, o que está acontecendo? Eu estou aqui. Ele ergueu o olhar, e o mundo ao redor parecia parar. Naquele instante, havia muitas perguntas sem respostas, mas uma verdade se destacava: que ela estava pronta para enfrentar as consequências. E a pergunta pairava no ar: seriam eles capazes de enfrentar o amor que se escondia por trás das feridas e do medo? O silêncio se instalou, e as palavras ainda não ditas clamavam para serem ouvidas. Como seria essa conversa? O que Lucas estava prestes a revelar? A tensão aumentava na sala como uma tempestade prestes a eclodir. A sala estava envolta em um silêncio denso, e o olhar de Lucas penetrou no de Maria com uma intensidade que a fez sentir um frio na barriga. As palavras ainda não ditas eram um nó em sua garganta, mas a angústia nos olhos dele a alertou de que algo estava se formando. Um misto de medo e esperança flotava no ar, como se o universo aguardasse suas próximas trocas. Maria. Ele começou, a voz quase falhando. A minha mãe, as coisas não estão boas. Ela não está reagindo como esperávamos. As palavras eram como uma chicotada em seu coração. A saúde da mãe de Lucas era algo que também preocupava Maria, mas agora, tudo bem, o que estava por vir poderia ser devastador. Ela se moveu mais perto dele, pressionando a mão delicada em seu ombro, tentando transmitir conforto em meio à tempestade. Eu sinto muito, Lucas. Eu estou aqui para o que você precisar, disse, buscando pelas palavras certas. Mas a verdade era que o que estava acontecendo com a mãe dele repercutia como um eco em seu próprio ser. Maria se lembrou de sua própria mãe, e o medo de perder alguém, de não ter controle sobre aquilo, fez seu coração apertar. É que, eu não sei mais o que fazer. A nossa família estava planejando tudo, e enquanto tudo isso acontecia, eu só pensava em você. Não sei se posso continuar com tudo isso, ele confessou, a voz embargada. Um frio atravessou o corpo de Maria. O que estava implícito nas palavras dele? O casamento que se aproximava não era só um evento, era um caminho que Lucas parecia não querer mais seguir. O que isso significava para ela? Para eles? Ela olhou para suas mãos, lutando contra a confusão. Você ainda ama ela, não é? Sua mãe? Isso é importante. O desejo de que ele a amasse, de que também quisesse falar sobre seus sentimentos, cresceu como uma chama. Mas a situação era complicada, e seu coração pesava com a responsabilidade dele e a dor que ela sentia. Eu amo minha mãe, mas... Estranho,
eu sinto como se estivesse dividindo meu coração. Não só por ela, mas por você também, ele disse, e cada palavra parecia como uma lâmina. Seus olhares se encontraram novamente, e Maria viu uma luta interna refletida naquele olhar. Lucas, você precisa decidir o que quer. Eu posso estar aqui, mas você precisa ser sincero consigo mesmo. O que realmente deseja para o seu futuro? Maria perguntou, a determinação crescendo. Um momento de clareza e vulnerabilidade se iluminou entre eles. Era a oportunidade que ela esperava para não apenas ouvir, mas também compartilhar. E se eu quisesse você? E se tudo o que eu desejei em todos esses minutos de dor fosse te ter ao meu lado? Em vez de casar, eu sempre imaginei ter você na minha vida de forma diferente. Ele respondeu, rapidamente, como se o medo de perder as palavras o consumisse. O que isso significa? Ela sussurrou, o coração disparado na expectativa de ouvir aquilo que sempre desejou. Significa que eu não consigo imaginar estar ao lado de outra pessoa, mesmo agora. Pode não fazer sentido, mas sinto que estamos lutando contra algo que está além de nós. O que eu quero é você, Maria, disse Lucas, enquanto lágrimas escorriam pelo seu rosto. Maria se sentiu paralisada. Ele estava confessando o que sempre esteve oculto. Mas havia algo a mais. Qual seria o preço disso? O que significava para o futuro deles? E com os desafios que se aproximavam, como poderiam escolher um ao outro? Um eco se formou entre eles, e a pergunta que pairava no ar era profunda e dolorosa. Estariam prontos para desafiar o mundo por amor, ou seriam consumidos pela dor e responsabilidade? Enquanto o tempo parava e a intensidade daquela confissão os envolvia, algo mudou no ar. Ela sabia que a conversa ainda não tinha terminado, e havia um novo desfecho à espreita nas sombras. O destino deles se desenrolaria em um conto que desafiava todas as expectativas. E assim, entre anseios e revelações, o que viria a seguir poderia selar a sorte de ambos de uma vez por todas. O ar parecia pesado, quase palpável, enquanto Maria e Lucas trocavam olhares carregados de emoções conflitantes. A intensidade daquele momento não permitia que nenhuma palavra escapasse em vão. O eco das confissões reverberava na sala, e Maria se esforçava para respirar fundo, tentando absorver tudo o que havia acontecido naquelas poucos minutos. Lucas, isso que você está dizendo, isso muda tudo. Maria finalmente rompeu o silêncio, a voz trêmula, as palavras quentes e pesadas como um fardo. Ela hesitou, pensando em cada peça do quebra-cabeça que era a vida deles. A ideia de serem um casal não era só uma doce expectativa, era também uma escolha dolorosa, repleta de riscos e incertezas. Eu sei, e está me consumindo, ele explicou, a voz falhando enquanto tentava se manter firme. Os olhos de Lucas brilhavam com uma mistura de medo e determinação, como se ele soubesse que poderia perder tudo, incluindo a amizade que tinham. Mas eu sinto que, se não falar sobre isso, vou me perder ainda mais. A dor já está aqui, e não posso ignorar isso. A confissão havia aberto uma ferida em Maria. O amor que eles tinham antigamente se transformará em algo tão complicado. Mas, ao mesmo tempo, uma esperança tênue começava a se acender. Potencialmente, aquele poderia ser o início de algo mais profundo entre eles, algo que desafiava os limites impostos pela vida. Mas e sua mãe? Maria perguntou, a preocupação tingindo sua voz. Eu me preocupo muito com você e tudo o que está passando, mas como você pode lidar com isso tudo se estiver dividindo seu coração? É como se eu estivesse preso em um labirinto, Maria, ele respondeu, oferecendo um sorriso triste. Dando passos em direções opostas. Parte de mim sabe que eu preciso estar lá por ela, mas outra parte grita por você, por uma vida que nunca tivemos, e que talvez ainda possamos ter. Maria sentia seu próprio coração despedaçar, repleto de compaixão e amor por Lucas, mas também angustiado com as realidades cruéis ao redor deles. E se ela precisar de você de verdade? Eu não quero ser a razão pela qual você se afaste da sua família nos momentos em que eles mais precisam de você. A expressão de Lucas se suavizou, e um silêncio pesado se instalou entre eles. Era um dilema profundo. Ele, por sua vez, sabia que a decisão que tomasse poderia afetar não apenas a si próprio, mas também a todos ao seu redor. Talvez eu precise de um tempo, Lucas disse, a voz trêmula. Um tempo para entender o que eu realmente quero. Não quero fazer nada por impulso. Mas o que você sente por mim é real? As palavras pareciam flutuar no ar enquanto Maria processava sua verdadeira resposta. Seria essa a chance de reverter o que aconteceu no passado? Poderia ela mesmo correr esse risco? Eu sempre senti algo, Lucas. Sempre. Mas o que isso significa agora é complicado.
Precisamos ser honestos sobre o que isso pode custar, ela murmurou, o silêncio ecoando mais forte do que tinha antes. Uma ideia vagava no fundo de sua mente, uma possibilidade que poderia mudar tudo, mas havia receio. Seria certo? A nossa ligação é real, e eu não sei se conseguiria viver sem você. Mas é preciso tempo, Lucas afirmou, quase como um pedido de desculpas e uma promessa ao mesmo tempo. O olhar dele se encontrou mais uma vez, e o mundo fora daquela sala parecia distante, como se o tempo houvesse parado. Extensas decisões aguardavam na esquina da vida deles. No fundo, Maria sabia que não era só o amor que estava em jogo, era a coragem de se permitir viver plenamente, independente de como seus caminhos se cruzariam. Precisamos enfrentar isso juntos. E então, decidir o que virá a seguir, ela declarou com firmeza. Mas ao mesmo tempo que suas palavras ecoaram, um telefonema inesperado quebrou o silêncio. O chamado de Lucas fez seu coração congelar. Era a médica do hospital. A pressão aumentava, e com ela, a revelação de que a vida de sua mãe estava em uma curva perigosa. E tudo o que havia entre eles, agora, poderia ser testado de formas que nunca imaginaram. Seriam fortes o suficiente para enfrentar mais essa batalha? O hospital era uma selva de luz fria e sussurros preocupados. Maria se sentia minúscula, perdida entre rostos ansiosos e a pressão constante de um futuro que parecia se desdobrar em direções desconhecidas. Lucas estava junto da mãe, e a incerteza sobre o que a aguardava estava quase insuportável. Os ecos de suas palavras ainda ressoavam dentro dela. Ele sentia algo por ela, mas agora era momento de focar no que estava prestes a acontecer. Após o telefonema, ele surgiu na sala de espera. O rosto dele, que antes estava tomado por uma expressão de determinação, agora estava pálido e inquieto. Ela não está bem, Maria, Lucas disse, a voz falhando. A fraqueza nele cortou o coração dela. Ela se aproximou, colocando a mão no braço dele, tentando transmitir força. Estou aqui para você, Lucas. Vamos atravessar isso juntos, ela disse suavemente. Sobre o leito improvisado na sala de espera, eles compartilhavam um silêncio que falava mais alto do que qualquer palavra. O tempo parecia se arrastar, mas Maria sabia que precisavam repensar o que realmente significava estar juntos, especialmente em um momento tão delicado. Quando a médica apareceu, uma onda de tensão percorreu o ambiente. Desculpe a espera, mas precisamos conversar sobre as opções. A situação da senhora Mendes é crítica e precisamos da sua decisão rapidamente, explicou, e as palavras da médica foram como um golpe. Lucas fechou os olhos por um instante, e Maria se sentiu impotente. Cada segundo que se passava era uma eternidade repleta de incertezas. Eu preciso cuidar dela, Lucas murmurou, a angústia transparecendo em seu rosto. Maria assistiu enquanto a dor se espalhava pelo corpo dele. A vida deles estava sendo testada de maneiras que eles nunca imaginaram. Se isso é o que você precisa fazer, eu estarei aqui para te apoiar, Lucas. Sempre estarei, disse Maria, as palavras saindo com mais força agora. Mas a verdade é que, conforme Lucas se distanciava emocionalmente, ela sentia um aperto no peito. O amor deles ainda queimava, mas havia um preço a ser pago. Naquela noite, Lucas e Maria sentaram-se em um pequeno café próximo ao hospital. As luzes cintilantes haviam perdido um pouco do brilho, refletindo a tristeza em cada café fumegante que pediam. Eu não sei o que fazer com isso tudo, Lucas disse, a voz carregada de dúvidas. Mas eu não consigo deixar de pensar em nós. Você precisa se permitir sentir, Lucas. Não é fácil, e eu não quero que você se sinta preso. Eu também preciso saber o que você quer, respondeu Maria, o coração acelerado pela possibilidade de que eles pudessem reencontrar o caminho juntos. Com relutância, ele olhou nos olhos dela. Eu não posso me afastar da minha mãe, mas também não quero perder a conexão que temos. Você significa muito para mim, e isso não desaparece do dia para a noite. As palavras de Lucas eram um sussurro trêmulo, e Maria sentiu um nó se desfazer dentro dela. Os sentimentos entre eles ainda permaneciam, mesmo que complicados. Eu quero estar aqui para o que você precisar. Mas você precisa me dizer onde estamos, Lucas. Se você precisa de tempo, eu entendo. Mas você também precisa saber que não posso ficar presa em uma espera sem fim, afirmou Maria, as emoções transbordando. Seus olhos se encontraram, e a tempestade de sentimentos poderia ser compreendida sem mais palavras. Você tem razão. Eu tenho que decidir, e essa decisão será difícil. Mas não posso nem mesmo imaginar um futuro sem você. Durante todo esse tempo, ao lado dela, você sempre esteve na minha cabeça, Lucas admitiu, e um brilho esperançoso começou a ressurgir. A confiança que havia se perdido lentamente estava começando a se reerguer. Maria poderia ver como Lucas lutava internamente, e, por um momento,
Tudo que existia entre eles parecia fixar-se em um pequeno raio de esperança. Então, enquanto o café esvaziava-se à medida que a noite avançava, Lucas fez algo que Maria jamais esperaria. Com uma determinação repentina, ele segurou a mão dela, e murmurou: "Vamos tentar, Maria. Vamos enfrentar isso juntos. Eu não quero que você desista de nós. Se minha mãe sair dessa, prometo que buscarei a nossa felicidade." Aquelas palavras reacenderam a luz no coração dela. Maria sentiu que a conexão deles não só existia, mas parecia vibrar com nova força. Ao olharem um para o outro, ambos sentiram que eles poderiam ter uma nova chance. A decisão estava a caminho, e isso não apenas representava a luta contra as forças externas, mas também uma batalha interna de amor, dor e recomeço. A vida de Lucas e sua mãe ainda permaneciam incertas. Mas agora, juntos, eles poderiam enfrentar qualquer tempestade. O sentimento de que o amor verdadeiro ainda era forte o suficiente para resistir ao tempo e às circunstâncias fazia a luz brilhar mais intensamente. "Só quero que você saiba, não importa o que aconteça, eu estarei ao seu lado", Maria afirmou. Lucas assentiu, a ligação entre eles se tornando ainda mais sólida. E assim, com corações entrelaçados e esperanças renovadas, a jornada deles estava apenas começando, e o amor esquecido começava a renascer. E para você que está aqui, não perca as emoções das próximas histórias. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as nossas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajude outros a descobrirem essas narrativas poderosas. Comente suas reações e teorias sobre esse final tocante. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que também precisam ver essa conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.